Os Estados Unidos da América são a capital mundial dos assassinos em série, desde um alascano que caçava humanos por esporte até o palhaço assassino de Illinois, que matou dezenas. Mas quem foi o pior assassino de cada estado e qual estado teve o pior assassino de todos? Wyoming, população 180 mil, taxa de homicídio 2,6 para cada 100 mil pessoas. Wyoming tem a menor população dos Estados Unidos, mas não necessariamente o menor número de serial killers. Com 32 casos em quase 30 anos, também é o lar de um dos mais medonhos, Rodney Alcala, também chamado de assassino do jogo de namoro. Sim, ele apareceu em um programa de TV no meio de sua onda de assassinatos. Alcala assassinou pelo menos 9 pessoas, e talvez até 130. Estrangular as vítimas, deixá-las recuperar a consciência, e depois fazer tudo de novo. Isso sim é um pesadelo de encontro. Número 49, Vermont, população 650 mil. Taxa de homicídio 3,4. Vermont pode ser conhecido por sua vibe pacífica, mas também teve Gary Lee Schaefer. Entre 1970 e 1983, ele sequestrou e assassinou 3 jovens meninas. Ele as atraiu para o seu carro, fez coisas horríveis e deixou seus corpos para trás. Vermont também tem seu lado obscuro. Número 48, Dakota do Norte. População 780 mil. Taxa de homicídios 3,5. Dakota do Norte não tem um grande histórico de serial killers, mas é onde encontramos Eugene Butler, o açougueiro das grandes planícies. No início dos anos 1900, Butler matou 6 homens e enterrou seus corpos sob sua casa. Seus crimes não foram descobertos até anos após sua morte em um sanatório. Número 47, Dakota do Sul. População 920 mil. Taxa de homicídios 6,9. Parabéns, Dakota do Sul. Você tem a menor taxa de serial killers de todo o país, com apenas 10 registrados entre 1992 e 2019. As chances de encontrar um serial killer aqui são super baixas, mas isso não impediu Robert Leroy Anderson, também conhecido como assassino da fita adesiva, de virar manchete de jornal em meados dos anos 90. Anderson, sendo o monstro que era, sequestrou e torturou 2 mulheres antes de tirar suas vidas. Ele foi condenado à morte, mas nunca chegou a ser executado. Ele foi encontrado morto em sua cela antes que pudessem cumprir a sentença. Delaware, população 1.030 mil. Taxa de homicídios 7. A infame contribuição de Delaware para os assassinos em série é Stephen Brian Pennell, o assassino da Rota 40. Entre 1987 e 1988, Pennell sequestrou mulheres na Rota 40, as torturou em seu carro e as assassinou com um martelo. Ele foi executado em 1992. Número 45, Rhode Island, população 1.100.000, taxa de homicídios 2. O menor estado dos Estados Unidos nos deu 25 assassinatos em série de 1992 a 2019. E um assassino muito único, Craig Price, um homem que tirou 4 vidas enquanto ainda era adolescente nos anos 1980, tornando-o o mais jovem assassino em série da história americana. Mas isso não o impediu de ser um dos mais brutais. Uma das vítimas, Rebecca Spencer, de 27 anos, foi esfaqueada 58 vezes em sua residência. Ele tinha apenas 13 anos de idade. Price esfaqueou Joan Heaton, de 39 anos, 57 vezes na frente de suas 2 filhas pequenas, que ele também matou. Ele tinha apenas 15 anos quando aconteceu. O ataque foi tão frenético que a lâmina quebrou e ficou presa na garganta da menina de 10 anos. Número 44, Montana. População 1.150.000. Taxa de homicídios 5,4. Aqui podemos ver os números começarem a subir de novo. 47 assassinatos em série de 1992 a 2019. O assassino mais infame do estado é Wayne Nathan Nance, conhecido como o Missoula Mauler, postumamente ligado a pelo menos 6 casos de assassinato de 1974 a 1986. Nance costumava gostar de invadir as casas de suas vítimas, imobilizando e torturando elas para sua satisfação antes de matá-las com tiros. Porém, ele provaria do próprio veneno no fim das contas.
Quando ele tentou assassinar seus chefes, Doug e Kristen Wells, eles conseguiram virar o jogo contra seu potencial assassino e matá-lo em vez disso. Não poderia ter acontecido com um cara mais legal. A seguir temos algo realmente raro, uma serial killer feminina. Número 43, Maine. População, 1,4 milhões. Taxa de homicídios, 2,6. Mesmo sendo a terra de Stephen King, Maine teve apenas 35 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas se você voltar à sangrenta década de 1884 a 1894, encontrará Mary Cowan, a Borgia do Maine, e suas 6 infelizes vítimas, todas membros diretos de sua família. Ela envenenou 2 de seus maridos e 4 de seus filhos, antes de eventualmente ser pega ao tentar assassinar o terceiro marido. E você aí achando que namorar hoje em dia é complicado. Agora vamos ver um dos assassinos de aparência mais macabra da nossa lista. Número 42, New Hampshire. População, 1,4 milhões. Taxa de homicídios, 1,8. Apesar de ter um número misericordiosamente baixo de 14 assassinatos em série de 1992 a 2019, New Hampshire nos deu o fraudador em série e assassino Terry Peter Rasmussen, também conhecido como o assassino camaleão. Acredita-se que tenha feito mais de 5 vítimas em sua onda de assassinatos de 1978 a 2002. Como Mary Cowan, muitas de suas vítimas eram amantes ou seus próprios filhos, que foram atormentados e assassinados sob um dos inúmeros pseudônimos de Terry. Sua natureza camaleônica permitiu que ele se safasse de seus crimes por décadas, e quando a situação apertou, só conseguiram condená-lo por um dos provavelmente muitos assassinatos. Mas nosso próximo assassino nunca nem foi condenado. Número 41, Havaí. População, 1,45 milhões. Taxa de homicídio, 3. A linda região do Havaí teve apenas 13 assassinatos em série de 1992 a 2019. Porém, de 1985 a 1986, lá foi o terreno de caça para o estrangulador de Honolulu, um assassino em série não identificado que matou até 5 pessoas. E você pensava que Mark Zuckerberg era a pior pessoa no Havaí. Como o apelido sugere, o assassino atacava suas vítimas, as amarrava, abusava delas e as estrangulava, muitas vezes deixando seus corpos com as mãos amarradas atrás das costas e, em um caso, enrolado em uma lona. Pelo que sabemos, ele ainda pode estar por aí em algum lugar hoje em dia. Agora vamos conhecer outra assassina feminina aterrorizante. 40, West Virginia. População, 1,77 milhões. Taxa de homicídio, 6,2. Embora essas estradas rurais possam te guiar para casa em West Virginia, com 43 assassinatos em série de 1992 a 2019, você pode não sair dali vivo. Principalmente se você der de cara com Retta Mays, uma típica assassina em série Anjo da Morte, que possivelmente matou mais de 8 veteranos militares idosos entre 2017 e 2018. Como assistente de enfermagem, ela propositalmente aplicava doses letais de insulina em seus pacientes. Ela também era obcecada por outras assassinas mulheres, pesquisando sobre elas online e assistindo documentários na Netflix sobre enfermeiras assassinas. Quem sabe se um aspirante a assassino está assistindo a este vídeo agora mesmo? Mas há um monstro muito mais prolífico a caminho. Número 39, Idaho. População, 1,9 milhões. Taxa de homicídios, 2,7. O número de assassinatos em série em Idaho é semelhante ao de West Virginia, com 45 casos registrados entre 1992 e 2019. Um caso estranho é o de Thomas Eugene Creech, um assassino condenado por 5 homicídios, mas alega ter cometido cerca de 42. A grande questão é qual a verdade. Creech afirma ser assassino de aluguel, ter cometido homicídios para gangues de motociclistas e até mesmo ter realizado sacrifícios humanos para cultos satânicos. O problema é que é bem provável que Creech esteja exagerando nas histórias para passar o tempo na prisão. A verdade é, talvez nós nunca saberemos. Os crimes do nosso próximo assassino, no entanto, são muito reais. Número 38, Nebraska. População, 2 milhões. Taxa de homicídios, 3,7. Duas coisas são verdadeiras sobre Nebraska. Há muito milho
e houve 82 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas o assassinato mais infame tecnicamente não é um serial killer, ele é um assassino spree, e seus crimes são tão conhecidos que entraram na música We Didn't Start the Fire, de Billy Joel. Charles Starkweather tirou a vida de 11 vítimas em sua série de assassinatos de novembro de 1957 a janeiro de 1958, com seus 19 anos, acompanhado por sua namorada de 14. Qualquer um que trombasse com eles corria grande risco de encontrar seu fim na ponta mortal da Winchester modelo 1906 de Starkweather, sua Stevens modelo 59A ou seu revólver calibre 38. Mas os crimes deste próximo assassino realmente vão revirar seu estômago. Número 37, Novo México. População 2,1 milhões. Taxa de homicídios 14,5. Apesar do que você possa ter visto em Breaking Bad, o Novo México teve apenas 72 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas também teve um assassino, que faz Walter White parecer o Sr. Rogers, David Parker Ray, o assassino da caixa de brinquedos, que se suspeita ter assassinado algo entre 60 e 100 vítimas. Mas é o que ele fez com suas vítimas antes de matá-las que torna David Parker Ray tão monstruoso. Ele torturou suas vítimas em sua própria caixa de brinquedos, um reboque de carga que ele supostamente gastou $100 mil para converter em uma câmara de tortura de alta tecnologia, projetada especificamente para realizar suas fantasias mais insanas e sádicas em seus cativos, incluindo coisas que nós literalmente não podemos descrever aqui. Ele também escapou da justiça no final, morrendo abruptamente de um ataque cardíaco antes que pudesse ser devidamente interrogado. Quanto menos falarmos sobre este aqui, melhor. Número 36, Mississippi. População 2,9 milhões. Taxa de homicídios 20,7. Este estado teve 98 assassinatos em série de 1992 a 2019 e também nos deu o desprezível Donald Leroy Evans, um predador sem remorso que caçava os jovens e vulneráveis em parques e áreas de descanso, alegando ter de 3 até mais de 70 vítimas no total. Crimes violentos também seriam o fim da vida de Evans, após ser preso e condenado, quando seu companheiro de prisão, Jimmy Mack, o esfaqueou até a morte durante uma briga na prisão. Viva pela faca, morra pela faca, mas Evans parece até bem tranquilo comparado ao nosso próximo assassino. Número 35, Kansas. População 2,9 milhões. Taxa de homicídios 5,8. O estado natal de Dorothy Gale é responsável por 181 assassinatos em série de 1992 a 2019, e também um dos mais perversos gênios assassinos na história criminal americana, Dennis Rader, conhecido como amarrar, torturar, matar, apelido que ele autoproclamou. Ele é esquisitão. Amarrar, torturar, matar, assassinou pelo menos 12 pessoas com 2 suspeitas adicionais, fazendo jus ao seu nome com invasões brutais de domicílio que ele realizava com conhecimento íntimo dos sistemas de segurança das vítimas. Ele até zombava da polícia sobre suas escapadas, sendo pego quando se aproximou demais do perigo, e suas correspondências acabaram levando diretamente a ele. Você consegue acreditar que nosso próximo assassino é ainda pior? Número 34, Arkansas. População 3,1 milhões. Taxa de homicídios 11,8. Estamos começando a ver aumento nos assassinatos, já que o Arkansas teve 143 assassinatos em série de 1992 a 2019. Um assassino particularmente horrível foi Ronald Gene Simmons, nada de confundir com o vocalista do KISS, um assassino em massa que exterminou toda a sua família e várias outras pessoas, totalizando 16 vítimas ao longo de uma semana em 1987. Simmons era um monstro antes mesmo de perder a cabeça e iniciar sua série de assassinatos, tendo mantido uma longa história de abuso contra sua família. Ele baleou, afogou e estrangulou todas as suas vítimas, conquistando a duvidosa honra de ser o assassino mais monstruoso do Arkansas e o autor de seu pior massacre. Número 33, Nevada.
População 3,2 milhões. Taxa de homicídios 7,8. Este estado árido é principalmente conhecido por jogos de azar, alienígenas e crime organizado. Então não surpreende que houve lá 117 assassinatos em série de 1992 a 2019. Também foi lar de Carol Cole, um assassino de baixo escalão que acredita-se ter feito de 5 a 30 vítimas de 1947 a 1980. De alguma forma despercebido por todo esse tempo, ele destruiu inúmeras vidas. Assassinar estava no sangue de Cole. Ele, inclusive, cometeu seu primeiro assassinato aos 8 anos, afogando outro menino em Richmond, Califórnia, número 32, Iowa. População 3,2 milhões. Taxa de homicídios 2,9. Iowa é um dos estados mais seguros em relação a assassinatos, com apenas 53 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas, voltando a 1961 e 62, o infelizmente nomeado Gaino Smith estava eliminando sua própria família um a um até acumular 6 assassinatos em seu nome. Enquanto Gaino mantinha isso na família, nosso próximo assassino saiu para caçar. Número 31, Utah. População 3,4 milhões. Taxa de homicídios 2,2. Um estado conhecido por sua beleza natural e paisagens desérticas, também foi o local de 86 assassinatos em série de 1992 a 2019. Um dos mais violentos e cruéis assassinos da história do estado foi Arthur Gary Bishop, sendo responsável pela morte de 5 garotos para sua própria satisfação. Após um longo histórico de comportamento predatório em relação a garotinhos, Bishop passou a assassinar em 1979. Ele atraía criancinhas para seu apartamento com falsas promessas de doces, dinheiro e jogos, onde os garotos eram torturados, mutilados, espancados com martelos e afogados na banheira. E nosso próximo assassino foi ainda mais cruel e metódico. Número 30, Connecticut. População 3,6 milhões. Taxa de homicídios 4,3. Connecticut é conhecido não só por seu passado colonial. Lá também houve 134 assassinatos em série de 1992 a 2019. Entre seus vários assassinos estava Michael Bruce Ross, também conhecido como Estrangulador da Estrada, e Eggman, responsável pela morte de pelo menos 8 mulheres entre 1981 e 1984. Ele era um assassino cruel que desenvolveu um grande prazer pelos seus crimes. Ele foi capturado e, eventualmente, condenado à morte por injeção letal, um veredito que ele próprio apoiou, mesmo sendo contra a pena de morte. Seu apelido mais famoso, o Estrangulador da Estrada, na verdade não veio da época de seus crimes. Foi dado a ele por um documentário britânico sobre serial killers em 1995, mas seu número de vítimas parece pequeno em comparação com o nosso próximo assassino. Número 29, Oklahoma. População 4,1 milhões. Taxa de homicídios 8,3. As estatísticas saltam novamente com Oklahoma. 200 assassinatos em série de 1992 a 2019. Alguém que contribuiu bastante para aumentar esses números foi um tal de Roger Dale Stafford, um assassino cruel que tirou entre 9 e 34 vidas durante sua série de assassinatos de 1974 a 1978. Stafford matou a família Lawrence e 6 funcionários de uma churrascaria durante um assalto fracassado. Embora nunca tenha admitido culpa, ele foi ligado a muitos outros assassinatos antes de sua execução por injeção letal em 1995. Mas a sede de sangue de Stafford não era nada comparada à crueldade do nosso próximo assassino. Número 28. População 4,2 milhões. Taxa de homicídios 5,1. Oregon é um lindo estado para visitar, apesar de ter sido palco de 175 assassinatos em série de 1992 a 2019. Um dos mais infames foi Jerome Jerry Brudos, conhecido também como o assassino do desejo e o assassino com fetiche por sapatos. Quer arriscar um palpite sobre o motivo? Brudos sequestrou e matou 4 pessoas ao longo de 69, estrangulando suas vítimas em seu carro, porão ou garagem, e em seguida
desmembrava a maioria delas, chegando a manter os pés de algumas como lembrancinhas para mais tarde. Sim, é por isso que ele era o assassino do fetiche por sapatos. Agora, que tal irmos para um assassino que é realmente cruel? Número 27, Kentucky. População, 4,5 milhões. Taxa de homicídios, 8,3. O orgulhoso estado de Kentucky registrou 212 assassinatos em série de 1992 a 2019. E um dos seus assassinos mais cruéis era um auxiliar de hospital, Donald Harvey, outro clássico anjo da morte que tirou a vida de 37 a 87 pessoas. Ele começou aliviando a dor de suas vítimas, mas no final, ele estava matando suas vítimas por puro prazer. Ele sufocou vítimas com travesseiros, envenenou com arsênico, cianeto e morfina, desligou o suporte de vida, matou com cabides e contaminou medicamentos. Como muitos outros, sua vida acabaria de forma violenta. Um companheiro de prisão o espancou até a morte em sua cela. Número 26, Louisiana. População, 4,6 milhões. Taxa de homicídios, 19,8. Louisiana teve 344 assassinatos em série de 1992 a 2019, tornando-o um dos estados mais violentos em nossa lista. Na verdade, é o segundo estado onde você tem mais chances de ser assassinado por um serial killer. Quem se destaca aqui é o monstruoso Ronald Dominique, também conhecido como o Estrangulador do Bayou, que matou mais de 23 homens e meninos, em uma onda de assassinatos que durou 9 anos, de 1997 a 2006. Apesar do grande número de vítimas e da natureza sexualmente sádica dos crimes, o Estrangulador do Bayou não é muito conhecido fora do estado, em parte porque muitas de suas vítimas eram pessoas desfavorecidas que viviam à margem da sociedade, um tipo comum de vítima para serial killers. Número 25, Alabama. População, 5,1 milhões. Taxa de homicídios, 14,9. Muito sangue foi derramado no coração de Dixie. 199 assassinatos em série de 1992 a 2019. Um exemplo primordial disso é Thomas Whisenant, um homem violento que assassinou 4 mulheres durante sua onda de crimes de 1963 a 1976. Desde matar uma mulher durante um assalto à mão armada quando tinha apenas 16 anos, até uma vida inteira de espancar e atirar em mulheres sem o menor remorso. Whisenant foi condenado à morte em 1977 e finalmente recebeu a injeção letal em 2010 graças às lentas rodas da justiça. Mas seus crimes não são nada comparados a este próximo monstro. Número 24, Carolina do Sul. População 5,4 milhões. Taxa de homicídios 11,8. Este estado registrou 198 assassinatos em série de 1992 a 2019, mas nenhum assassino foi mais infame que Donald Pee Wee Gaskins, apelidado de O Homem Mais Cruel. Durante sua série de assassinatos de 1953 a 1982, ele alegou ter algo entre 15 a 110 vítimas. Sua série de assassinatos não acabou nem mesmo quando ele estava na prisão. Após ser pago para isso, ele colocou alguns explosivos plásticos de composição 4 no sapato do companheiro de cela Rudolph Tyner, depois o conectou a uma tomada, matando-o. Ele foi executado na cadeira elétrica em 1991. Embora nosso próximo assassino não seja tão prolífico, ele consegue ser ainda mais assustador. Número 23, Minnesota. População, 5,7 milhões. Taxa de homicídio, 3,8. Nem todos em Minnesota são tão simpáticos assim, e há 81 assassinatos em série de 1992 a 2019 para provar isso. O mais memorável entre eles é Paul Michael Stephanie, também conhecido como o assassino da voz chorosa, que fez 3 vítimas e tentou tirar a vida de mais 2. Mas os assassinatos em si não foram o que tornaram Stephanie famoso. Após os assassinatos, ele ligava para a polícia e confessava os crimes enquanto chorava com uma voz muito aguda. As gravações ainda estão por aí, se você for corajoso o suficiente para ouvi-las. Mas e quanto a um assassino inspirado no falecido e grande Hannibal Lecter? 22, Colorado. População, 5,8 milhões. Taxa de homicídios, 7,2. Nas Montanhas Rochosas, ninguém pode ouvir você gritar.
houve 161 assassinatos em série de 1992 a 2019, incluindo a vida e os crimes de Scott Lee Kimball, conhecido por alguns como Hannibal. Foi confirmado que ele cometeu 4 assassinatos, com conexões a cerca de 21. Kimball era um falsificador em série e trapaceiro, que se tornou informante do Federal Bureau of Investigation, e durante esse período como informante, ele também decidiu iniciar uma carreira de assassino em série. Foi assim que ele ganhou o apelido Hannibal. Ao contrário de Hannibal Lecter, felizmente ele não devorou ninguém. Não posso dizer o mesmo sobre o nosso próximo assassino. Número 21, Wisconsin. População 5,9 milhões. Taxa de homicídios 6. Este estado teve 118 assassinatos em série de 1992 a 2019, mas sua série de assassinatos mais infame ocorreu de 1978 a 1991. Estamos falando, é claro, sobre os crimes de Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Cannibal de Milwaukee, que mutilou, assassinou, violou e, em alguns casos, até mesmo comeu suas vítimas. Como um dos assassinos mais infames da história americana, este sujeito nojento vitimava homens gays de cor, exatamente o tipo de pessoa que a polícia de Milwaukee não procuraria. No final, após ser preso e se tornar uma celebridade mórbida, Dahmer teve o que merecia quando um companheiro de cela, Christopher Scarver, o matou a pancadas na prisão. Mas vamos manter esse trem do canibalismo em movimento. Número 20, Maryland. População, 6,2 milhões. Taxa de homicídios, 11,4. Maryland também pode ser um lugar duvidoso às vezes, com 213 assassinatos em série de 1992 a 2019 para provar isso. Mas, de acordo com a nossa pesquisa, o único assassino que se gaba de transformar pessoas em hambúrgueres é Joe Mateni, que matou de 5 a 13 pessoas de 1976 a 1996, antes de finalmente ser pego. Embora, como muitos assassinos, Mateni tenha exagerado nos detalhes para ganhar credibilidade na prisão, é inegável que Mateni era um assassino brutal. Ele assassinou várias mulheres e confessou atacar pessoas sem teto com um machado. Não é o tipo de cara que você convidaria para o churrasco do bairro, especialmente se ele trouxesse hambúrgueres. Vamos prosseguir, já estamos ficando enojados por aqui. Número 19, Missouri. População, 6,2 milhões. Taxa de homicídios, 12,8. Missouri teve 350 assassinatos em série de 1992 a 2019, um dos nossos números mais altos na lista até agora. Um dos assassinos mais notórios do estado foi Charles Ray Hatcher. Acredita-se que ele tenha assassinado 16 pessoas durante sua carreira criminosa de 1969 a 1982. Ele era outro assassino que mentia e enganava para seu próprio benefício, simulando doença mental para amenizar suas acusações. Porém, ele nem se compara ao próximo monstro da lista. Número 18. Indiana. População, 6,9 milhões. Taxa de homicídios, 8,4. Indiana registrou 349 assassinatos em série de 1992 a 2019, o que quer dizer que falta apenas um para igualar ao recorde do Missouri. O mais infame dos assassinos de Indiana é Herb Baumeister, um homem aparentemente inofensivo que matou entre 11 a mais de 24 homens entre 1980 e 1995, escolhendo suas vítimas principalmente em bares gays. Ele vivia uma vida dupla à medida que seu número de vítimas aumentava, envolvendo-se em 2 séries diferentes de assassinatos, os estrangulamentos na Interestadual 70 e os assassinatos da fazenda Fox Hollow. Baumeister se matou depois de descobrir que havia um mandado de prisão contra ele. Então nosso conhecimento sobre o porquê ele cometeu seus crimes termina aí. Ele é tão misterioso quanto o próximo assassino. Número 17, Massachusetts. População 7 milhões. Taxa de homicídios 2,5. Falando sobre assassinato em massa, esse estado registrou 200 assassinatos em série de 1992 a 2019, e um dos mais aterrorizantes foi o trabalho do assassino, necrófilo e ladrão Alfred Gaynor, que tirou a vida de 9 vítimas entre 1995 e 1998. Um ponto em comum é que Gaynor gostava de ficar bem próximo de suas vítimas.
Ele espancou e estrangulou as pobres mulheres que caíram em suas mãos. E o que aconteceu depois, bem, é melhor nem pensar nisso. Deixemos o mar e vamos para as montanhas. Número 16. Tennessee. População, 7,1 milhões. Taxa de homicídios, 11. Esse estado presenciou revoltantes 208 assassinatos em série de 1992 a 2019, incluindo o especialmente estranho Paul Dennis Reed, conhecido como o assassino do fast food, que matou 7 vítimas entre fevereiro e abril de 1997. Paul tinha 3 coisas: um pescoço incrivelmente grosso, ambições na música country e impulsos homicidas. Quando não conseguiu se tornar músico em Nashville, ele decidiu ganhar dinheiro extra roubando lanchonetes, incluindo McDonald's, Baskin-Robbins e Captain D's, assassinando várias pessoas no processo. Mas para o nosso próximo assassino, assassinato não era uma consequência, era o propósito final. Número 15. Arizona. População, 7,4 milhões. Taxa de homicídios, 9. Arizona presenciou 188 assassinatos em série de 1992 a 2019, mas 2005 e 2006 foram especialmente sombrios para a população do estado. Por volta dessa época, o desprezível Mark Goodall, conhecido como o assassino da Baseline, reivindicava 9 vítimas, além do restante de sua insana onda de crimes, que resultou em 76 condenações no total. Embora Goodall seja a duvidosa estrela desta entrada, uma outra dupla de assassinos, também conhecidos como os atiradores em série, Dale Hausner e Samuel John Dittman, também estavam à solta, matando 8 pessoas entre eles. Mas esses 3 assassinos juntos não tinham o número de vítimas do nosso próximo assassino. Número 14, Washington. População, 7,8 milhões. Taxa de homicídios, 5,4. Washington teve 396 assassinatos em série de 1992 a 2019, porque esse estado parece ter uma estranha atração por assassinos em série. Como Gary Ridgway, o assassino do Rio Verde, o segundo assassino em série mais prolífico por vítimas confirmadas na história americana, tendo assassinado de 49 até mais de 90 mulheres entre 1982 e 1998, embora seja possível que ele tenha continuado matando até 2001. Ridgway estrangulava suas vítimas, geralmente trabalhadoras sexuais ou fugitivas, antes de se livrar dos corpos. Às vezes, ele mostrava às vítimas uma foto do filho em sua carteira para que baixassem a guarda antes de matá-las. E recebemos más notícias. O próximo é quase tão morífero quanto. Número 13. Virgínia. População, 8,7 milhões. Taxa de homicídios, 7,8. A comunidade da Virgínia foi palco de 272 assassinatos em série entre 1992 e 2019. Mas pouco antes disso, Alfredo Rolando Prieto estava à espreita, reivindicando 9 vítimas de 1988 a 1990. Como muitos assassinos, ele encontrou seu fim na ponta da agulha de uma injeção letal. Mas é pior matar por prazer ou por negócios. Número 12. Nova Jersey. População, 9,3 milhões. Taxa de homicídios, 3,8. O território de Tony Soprano presenciou 232 assassinatos em série de 1992 a 2019, então faz sentido que este destaque seja um suposto assassino da máfia. Richard Kuklinski, também conhecido como o Homem de Gelo, por congelar suas vítimas para esconder o momento da morte. Ele foi confirmado como assassino de pelo menos 5 pessoas, mas alegou ter matado outras dezenas antes de ser preso em 1986. Kuklinski também era um mentiroso patológico que parecia muito empenhado em fortalecer seu próprio legado como o maior durão de Nova Jersey. Então, os números específicos que ele alega devem ser encarados com certa desconfiança. Já nosso próximo assassino, esse sim era o verdadeiro perigo. Número 11. Michigan. População, 10 milhões. Taxa de homicídios, 8,6. Michigan teve 425 assassinatos em série de 1992 a 2019, o número mais alto até agora. E seu assassino em série mais apavorante foi Carl Eugene Watts, também conhecido como
o estripador da manhã de domingo, que alegou de 14 a potencialmente mais de 100 vítimas. De 1974 a 1982, Carl começou a habitualmente espancar, estrangular, esfaquear e até afogar vítimas femininas, o que logo se tornou um vício que o consumia completamente. No final, ele morreria de câncer de próstata na prisão. Ei, todo esse horror está nos deixando famintos. Alguém a fim de Taco Bell? Número 10. Carolina do Norte. População: 11 milhões. Taxa de homicídios: 9,2. A Carolina do Norte registrou 295 assassinatos em série de 1992 a 2019. E Henry Louis Wallace, conhecido como o estrangulador do Taco Bell, foi um dos mais desprezíveis. Ele atormentou e assassinou 11 mulheres negras de baixo status socioeconômico, aproveitando-se da lentidão da polícia em lidar com sua onda de crimes. Isso permitiu que ele fizesse mais vítimas de 1990 a 1994, levando a críticas substanciais de como a polícia de Charlotte conduziu a investigação. De qualquer forma, o que aconteceu com as vítimas de Wallace é indiscutivelmente uma terrível tragédia. Agora vamos dar uma olhada em um certo demônio que desceu para o nosso próximo estado. Número 9. Geórgia. População: 11 milhões. Taxa de homicídios: 11,3. Mantendo nossa tendência de violência crescente, a Geórgia registrou 409 assassinatos em série de 1992 a 2019. E de 1979 a 1981, acredita-se que Wayne Williams, o monstro de Atlanta, matou de 2 a 30 vítimas, muitas delas sendo crianças. Williams utilizava diversos modus operandi, desde tiros até espancamentos e estrangulamentos, em todos os casos demonstrando uma crueldade extraordinária. Ele até apareceu na segunda temporada de Mindhunter, que carrega um certo grau de prestígio entre assassinos em série. Ohio. População: 11,8 milhões. Taxa de homicídios: 8,5. Ohio teve 505 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas de 2007 a 2009, o assassino mais notório foi o estrangulador de Cleveland, Anthony Sowell, que matou de 11 a 14 mulheres negras, e todas, exceto uma, eram mães. Ele eventualmente foi capturado e condenado à morte, mas uma doença terminal o levou antes que a execução pudesse. O próximo assassino diabólico não foi tão sortudo. Número 7, Illinois. População: 12 milhões e meio. Taxa de homicídios: 10,9. Agora estamos chegando nos verdadeiros pesos pesados. Illinois registrou 680 assassinatos em série de 1992 a 2019, mas nenhum foi mais repulsivo do que os que ocorreram entre 1972 e 1978. Estamos falando de John Wayne Gacy, o palhaço assassino, cuja fúria assassina tirou a vida de 33 ou mais meninos e jovens, cujos corpos acabaram principalmente enfiados no vão abaixo da casa de rancho do Gacy. Por que algumas pessoas o chamam de palhaço assassino? Porque ele às vezes se apresentava como Pogo, o palhaço, em eventos locais, mas Gacy não é o único assassino que tentou se aproximar de crianças. Número 6, Pensilvânia. População: 13 milhões. Taxa de homicídios: 8,9. A Pensilvânia registrou 462 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas não conseguimos pensar em nenhum mais perturbador que Harrison Graham, um usuário de drogas com distúrbios mentais que matou 7 mulheres entre 1986 e 1987. Quando não estava entretendo as crianças locais com sua amada boneca do monstro do biscoito, ele estava estrangulando mulheres até a morte durante o sexo e depois profanando seus corpos. Ele só foi pego quando os vizinhos sentiram um cheiro extremamente forte, vindo do apartamento de Graham, onde ele armazenava restos mortais. E ele poderia ter matado muito mais se tivesse os mesmos hábitos de descarte de corpos do nosso próximo assassino. Número 5, Nova York. População: 20 milhões. Taxa de homicídios: 4,5. Nova York registrou 677 assassinatos em série de 1990,
2002 a 2019. E um dos assassinos mais grotescos e depravados foi Joel Rifkin, também conhecido como Joel o Estripador, que matou de 9 a 17 mulheres entre 1989 e 1993. Ele não era nenhum gênio do crime, mas devido à maneira como ele desmembrou e destruiu completamente os corpos de suas vítimas, ele conseguiu driblar a lei. Número 4. Flórida. População: 22,6 milhões. Taxa de homicídio: 7,2. Aqui entramos nos top 5 estados onde você tem mais chances de ser morto por um assassino em série. A Flórida contabiliza 933 assassinatos em série de 1992 a 2019. Mas seu assassino mais infame foi executado ainda em 1989. Theodore Ted Bundy, um dos mais sádicos assassinos da história dos Estados Unidos. Ele matou de 20 a mais de 36 mulheres, frequentemente retornando aos corpos depois para cometer mais atrocidades. O charme de Bundy era sua maior arma. Sua habilidade de manipulação permitia que ele se infiltrasse na vida de suas vítimas, frequentemente ganhando a empatia delas ao fingir ter uma deficiência. A bondade delas seria recompensada com um assassinato brutal. Mas será que tudo é ainda maior no próximo estado, incluindo o número de corpos? Número 3, Texas. População: 3,5 milhões. Taxa de homicídios: 7,6. O Texas registrou 984 assassinatos em série de 1992 a 2019. E o assassino mais notório do estado coloca até mesmo alguns dos vilões mais assustadores do cinema no chinelo. Dean Corll, também conhecido como o Homem dos Doces, fez pelo menos 28 vítimas entre 1970 e 1973. Ele ganhou seu apelido de Willy Wonka pelo hábito de distribuir doces gratuitos para as crianças locais quando não estava brutalmente as assassinando junto com seus cúmplices. Corll e seus 2 ajudantes adolescentes atraíam vítimas para suas diversas propriedades, onde elas eram torturadas e humilhadas antes de eventualmente serem assassinadas. A série de assassinatos só terminou quando Corll foi morto por um de seus próprios cúmplices. Número 2, Califórnia. População: 39 milhões. Taxa de homicídios: 5,9. Graças à sua enorme população, a Califórnia contabiliza 1.777 assassinatos em série de 1992 a 2019, o maior número em todos os Estados Unidos. Ela também possui um milagre realmente perturbador: o serial killer mais prolífico da história americana por assassinatos confirmados. Samuel Little cometeu entre 60 e 93 assassinatos de 1970 a pelo menos 2005, embora a polícia não descarte a possibilidade de esses assassinatos terem começado antes ou continuado depois. Little cometeu seus assassinatos brutais principalmente estrangulando mulheres negras, em supostos 19 estados diferentes. Ele era frequentemente detido por pequenos delitos, mas nunca pelos seus assassinatos de números verdadeiramente absurdos. E, se tivermos sorte, o recorde de atrocidades de Little nunca será quebrado. E enquanto fizemos essa contagem do menor para o maior em população, guardamos um estado especialmente para você, onde estatisticamente é mais provável você ser vítima de um serial killer. E esse estado é... Tambores, por favor. Número 1, Alasca. População: 700 mil. Taxa de homicídios: 10,2. O Alasca não tem a maior população, mas possui a duvidosa distinção de ser o estado onde você tem mais chances de ser morto por um serial killer. Entre 1992 e 2019, o Alasca registrou 64 assassinatos em série, o que significa que durante esse período, os moradores de lá tiveram uma chance de 7 em 100 mil de se tornarem vítimas de um serial killer. Isso é mais alto que a taxa nacional de homicídios, com chances semelhantes às de morrer por cair de uma ladeira ou de um lance de escadas. O pior serial killer da história do Alasca foi Robert Hansen, também conhecido como o açougueiro padeiro, um assassino realmente monstruoso que reivindicou de 17 a 37 vítimas durante sua onda de assassinatos de 11 anos, de 1971 a 1983. As atrocidades deste homem em Anchorage pareciam ter saído diretamente de cenas de filme.
Às vezes, ele levava suas jovens vítimas femininas para a selva e as caçava com um rifle. Mesmo nessa lista de monstros depravados, os hábitos de caça humana de Hansen de alguma forma ainda se destacam. Agora confira os piores serial killers que a polícia jamais capturou. Ou você pode assistir isso aqui.